E aí, deu tempo? Vocês conseguiram ler, gente? Pelo menos o soneto. Tá, belezinha. Então vamos lá, né? Bom, eu vou para as questões, depois a gente volta no soneto, depois a gente relê o soneto, para ver o que o Camões quer dizer com isso, né? Então, nos dois quartetos do soneto acima, duas divindades são contrapostas por exercerem um poder sobre o eu lírico. Identifique as duas divindades e explique o poder que elas exercem sobre a experiência amorosa do eu lírico. Aqui eu grifei os termos identifique e o termo explique, porque não adianta só identificar, tá? Não adianta só vocês colocarem, a divindade é X ou a divindade é Y. Vocês precisam explicar, né, qual que é a influência, qual que é o poder que elas exercem sobre a experiência amorosa do eu lírico. Lembrando que o eu lírico é a voz do poema, é a voz que fala dentro de um poema, tá? Então, sempre que vocês forem fazer uma referência a alguma poesia, principalmente na segunda fase, e vocês querem dizer, por exemplo, de acordo com Camões, né? Enquanto que isso, fortuna, que tivesse, tal, tal, tal. Isso estaria errado. Por quê? Porque não é de acordo com Camões. É de acordo com o eu lírico, né? É de acordo com o eu poético, é de acordo com o eu poemático, é de acordo com o sujeito poético, é de acordo com o sujeito poemático. São todos sinônimos, ok? Então, aqui uma coisa para vocês ficarem espertos na segunda fase. Então, gente, quais são essas duas divindades e qual que é o poder que elas exercem sobre o eu lírico e não sobre Camões? Alguém quer se arriscar? Não tem importância errar, ainda mais que a gente está escolhendo alguém abrir o microfone. Amigo, eu não tenho certeza se está certo, mas vamos lá. A Bora. fortuna seria o destino, ou a sorte, ou algo assim. E ela estaria tentando trazer esperança, felicidade, um contentamento, ou algo desse tipo. E o amor seria o Uhum. cupido. Só que eu não entendi exatamente o que ele está fazendo, tipo, o que ele está trazendo. Tá, Só que, pelo que eu entendi, não é bom. Eu só não entendi exatamente o que. tá. Mas certinho, Ju, arrasou na resposta. Porque, sim, as duas divindades são fortuna e amor, né? E eu trouxe essa questão para deixar vocês com uma pulga atrás da orelha em relação a palavras com letra maiúscula, né? Então, amor, em maiúscula, na maioria das vezes, nos sonetos camonianos, vai significar o cupido, vai significar o Eros, né? Que é o deus do amor, ok? Então, tomem cuidado, porque, assim, na grande maioria dos sonetos do Camões, ele traz amor em maiúscula e vocês precisam saber que é o Cupido, porque senão a interpretação fica quase impossível, né? Então, primeira divindade seria o amor, seria o Cupido, seria o Eros, tá? E a segunda, como a Ju disse, é a Fortuna, que é a deusa do acaso, deusa do destino, tá? E a Ju também falou uma coisa que foi muito correta, no sentido de que a fortuna, ela tá tentando trazer um contentamento, né? Ela faz com que o eu lírico, ele escreva, né, sobre a experiência amorosa dele, ok? Então, a fortuna, ela contribui para o contentamento desse eu lírico. Já o amor, já o cupido, ele se opõe, né? Como o próprio enunciado estava dizendo, ele se contrapõe à ação da divindade fortuna, tá? E nesse sentido, o cupido impede
que o eu lírico escreva, né? Porque uma vez que o eu lírico escreve, ele está contando para o mundo todos os desenganos, todas as desilusões que esse amor, que esse cupido causaram no eu lírico, tá? E o eu lírico não quer, o cupido não quer isso, de jeito nenhum, tá? Então, a gente também pode concluir que o amor, que o cupido, ele quer o tormento do eu lírico, se contrapondo, portanto, à divindade Fortuna. Ok? Então, certinho a letra A. Tá? Depois eu vou projetar umas respostas que eu considero padrões. Aí vocês podem ver alguns elementos que precisam aparecer na resposta e tudo mais. Mas vamos comentar um pouquinho sobre a pergunta B. Qual que é a resposta da B? Então, um soneto é uma composição poética composta de 14 versos. Isso é muito legal, porque tem gente que pensa que soneto é o fato de você ter 2 quartetos, né? Ou seja, 2 estrofes com 4 versos, né? Lembrando que um verso corresponde a uma linha. Então, 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho um quarteto. Aqui eu tenho outro quarteto. Aqui eu tenho um terceto. E essa última estrofe também é um terceto, porque apresenta 3 versos. Só que o fato de haver essa distribuição não faz desse poema um soneto, né? O que faz desse poema um soneto é o fato dele apresentar 14 versos. Podia ser uma estrofe única, né? Mas se ela tivesse 14 versos, pronto, já é um soneto, né? No caso específico do Camões, ele sempre vai fazer isso. Ele sempre vai colocar 2 quartetos e 2 tercetos no final, tá? Só que isso é uma especificidade do Camões, né? Para ser mais exato, de um outro escritor que se chama Petrarca, né? Do qual o Camões emprestou esse modelo de soneto. Então, o que a Unicamp trouxe aqui foi uma definição de soneto, né? Você não precisava saber o que era, mas é interessante ter isso em mente, até porque tem gente que acha que um soneto é uma estrutura em que a gente tem 4, 4, 3 e 3 versos. E não é assim, tá? Então, continuando. Sua forma é fixa e seus últimos versos encerram um núcleo temático ou a ideia principal do poema, tá? Então, olha outro conceito interessantíssimo que a Unicamp traz nessa B, tá? Porque, na maioria das vezes, né, nos sonetos, a gente vai ter o que a gente chama de chave de ouro, tá? O que é essa chave de ouro? Geralmente vai ser o último terceto, tá? Ou vai ser o último verso. E a partir da chave de ouro, você passa a entender, né, todo o restante do soneto. É chave no sentido de que abre o seu entendimento, tá? Do soneto como um todo. É como se fosse um resuminho do que o poema está querendo dizer, tá? Isso é a chave de ouro, e é isso que a Unicamp está dizendo, né? Ela está te dando uma dica, né? De que normalmente o finalzinho do soneto ele vai te abrir a interpretação, tá? Da obra como um todo. Bom, então alguém quer responder, gente? Qual que é a ideia formulada nos 2 últimos versos desse soneto camoniano, levando-se em consideração o conjunto do poema? Então, esses últimos versos correspondem à chave de ouro, tá? E o que eles querem dizer? Alguém se arrisca? Amigo, ai Deus, vou Pode tentar de falar? novo. Uhum. Tá. Eu acho que ele está dizendo que quando ele tiver o amor, e amor e sentimento, não o cupido, quando ele tiver o amor na vida dele, daí sim ele vai entender o que ele disse em tudo isso. Tipo, aí sim ele vai entender os versos que ele escreveu. Mais ou menos. Meio que isso, só que ele não está se referindo a ele mesmo. Ah, Ele não tá. está se referindo à própria personalidade poética, ao próprio lírico, tá? Aqui ele está fazendo uma referência aos leitores desse soneto,
aos possíveis leitores. Ah, tá. Tá? Não, eu realmente Então, não tinha entendeu? interpretado dessa forma. Tá, não, tá certo, tá certo. Não, mas tranquilo, Ju. É importante que vocês tentem, porque assim vocês já vão treinando, né? Então, assim, uma coisa que você apontou muito legal é que esse amor que está em minúscula, né? Compara com esse amor que está em maiúscula, ele não se refere ao Cupido, ele não se refere ao Eros, né? Uhum. É o amor na acepção que a gente já conhece, que a gente já está acostumado. E o que ele está dizendo nessa chave de ouro? O eu lírico diz que, de acordo com a experiência do leitor, com a experiência prática, né, com a experiência prévia, ele consegue entender ou não o que foi apresentado nesse soneto, tá? Então você precisa ter essa experiência para você entender sobre o que ele está falando aqui, né? Sobre o amor, sobre desilusão, tá? E tudo mais. Entenderam essa questão? Tem alguém que está com algum problema, não entendeu direito? Tá tudo certo? Tá. Então, eu vou projetar para vocês também respostas que a própria Unicamp sugeriu, tá? Então, aqui, ó. Essas respostas eu tirei do próprio site da Convest, né? Então, a Unicamp coloca que a primeira divindade é a fortuna, que ajuda o eu lírico a escrever, isto é, a fazer um registro da sua experiência amorosa. E a segunda divindade é o amor, né? É o cupido, que dificulta o engenho do poeta, né? Engenho no sentido de criação, tá bom? Criação poética. Produz enganos e sujeita aquele que ama. Portanto, o soneto elabora a tensão entre o ato de criação poética, marcado por certo contentamento, e o gosto de um suave pensamento, e os efeitos contraditórios que o Cupido produz na experiência criativa e amorosa do eu lírico, né? Então, uma resposta, assim, super completa, tá? Em vários aspectos, tanto em termos de conteúdo quanto em termos de estrutura. Reparem que é sugerida pela Unicamp uma resposta que apresenta mais de um período, tá? Isso é interessante de vocês terem em mente, ok? Fazer resposta, principalmente quando o comando é explique, tá? Fazer resposta com mais de um período. Então, aqui o primeiro período, aqui o segundo e assim por diante, tá? Outra coisa que eu chamo a atenção para vocês nessa resposta é o uso de conectivos. Assim como a gente já faz em redação, né? Então, portanto, assim, dessa forma, etc, etc, são muito bem-vindos em uma resposta aberta, ok? Bom, então ele atendeu a todos os comandos, que era identifique, ele fez isso, e explique, né? Também foi explicado, certo? Já em relação a B, a tese defendida é a de que o entendimento dos versos é possível na medida em que o leitor experimente o amor. Então, ó, o conectivo aqui, né? Por conseguinte, né? Ou seja, portanto, a escrita do poema é produção dotada de sentido, né? Quando ela está associada a uma experiência e ela é compreensível proporcionalmente à experiência existencial de um possível leitor dessa obra lírica do Camões, tá? Outra coisa que eu queria chamar a atenção para vocês em relação a essa resposta aberta é que a Unicamp sempre reproduz a pergunta na resposta, tá? Então, qual que era a pergunta? A pergunta é, qual é a tese defendida? Aí no começo sempre tem, a tese defendida é, tá? Então, isso também é muito interessante, ok? Pensem sempre que seria interessante que vocês entendessem a resposta sem precisar de uma pergunta vindo logo em cima, tá? Se você consegue entender essa resposta, óbvio, tendo em vista todo o contexto da produção camoniana e tudo mais, então a sua resposta está boa do ponto de vista da segunda fase, ok? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o Camões? E aí, acharam tranquilo? Podemos passar para a próxima, tá tudo certo?
Belezinha. Bom, quem cala consente, né? Então, bora lá. Agora eu vou para a questão 2 do Padre Antônio Vieira, né? Sermões, que são obras que vocês amam, né? Super fácil de entender e tudo mais. E então vamos lá. O trecho abaixo, aliás, eu vou deixar um tempinho para vocês lerem, é, até 45, até 6h45, vocês podem ler e tentar resolver, tá? É uma linguagem meio complicada mesmo.
E aí, deu tempo? Deu. Tá. Então vamos lá. Vocês viram que eu fiz algumas marcações, tá? Bom, então essa pergunta que eu tirei da segunda fase da Unicamp, ela diz assim: um trecho abaixo corresponde à parte final do primeiro sermão de quarta-feira de cinza. Lembrando que são 3 os sermões cobrados pela Unicamp. Aquele que foi pregado em 1672, aquele que foi pregado no ano seguinte, 1673, e aquele que seria pregado na Capela Real, tá? Mas aí o padre Antônio Vieira ficou um pouco doente, não conseguiu fazer a última pregação, né? E aqui eu marquei a data e eu marquei o fato dele ser um padre, né? Eu destaquei o fato dele ser um padre. Então, assim, 1672, a gente está pensando no século XVII, tá? E no século XVII, qual que era a escola literária que estava vigente, né? E da qual o padre Antônio Vieira faz parte? Alguém se lembra? Das aulas de escola literária e tudo mais? O Barroco, exatamente. Então, 1672, a gente está falando do Barroco. E como é padre Antônio Vieira, dá até para ser mais específico, né? A gente está falando de uma corrente muito específica do Barroco, que é o conceptismo, tá? No vídeo que eu gravei para vocês de revisão, eu comento sobre essas duas tendências literárias no interior do Barroco. E o fato dele ser padre já nos mostra que está embutido na obra dele uma certa moral cristã, tá? Uma certa moral cristã. Eu vou explicar melhor essa moral conforme a gente for lendo e resolvendo as questões. Então vamos lá. Levando em conta o trecho acima e o propósito argumentativo do sermão, explique por que, segundo Vieira, se deve preservar a memória da morte. Alguém quer responder? Eu posso tentar. Pode ser, boa. Eu acho que a A, ele fala de preservar a memória da arte, porque só quando ele lembra que ele vai morrer algum dia, é que ele tenta valorizar mais cada hora do dia dele. Eu acho que seria isso. Tá correto, mas eu acho que falta um pouquinho ainda nessa resposta. Vamos lembrar que ele é um padre e que, portanto, ele carrega consigo uma moral cristã, tá? Então, ok, você tá certa quando ele fala que a gente precisa ter a memória da morte. A gente precisa se lembrar da morte. A gente precisa se lembrar que somos seres finitos e que, portanto, vamos padecer, vamos morrer, né? Então, nisso você está correta. Só que, como que para o padre Antônio Vieira você conseguiria valorizar melhor o seu dia? Como que você conseguiria aproveitar melhor o seu dia? Tendo em vista que ele é um padre, né, que ele traz consigo uma moral cristã. O que vocês acham? Vocês acham que é indo em festa, fumando maconha? Era isso que o padre Antônio Vieira estava falando? Quando ele estava dizendo para aproveitar o dia? Para abortar? Era isso? Eu acho que, pelo padre Antônio Vieira está fazendo um sermão aqui, o propósito argumentativo é converter as pessoas de alguma maneira. Então, Isso. ele quer que as pessoas tirem pelo menos 1 hora para tentar salvar a triste alma, refletindo de acordo com essas perguntas que ele faz depois, né? Com essa reflexão. E aí o objetivo seria tentar salvar a alma dessas pessoas. Por isso, sempre, todos os dias, pensar numa... Como fala? Pensar, fazer essa reflexão e assim sempre estar lembrando da morte. Certo, exatamente isso, né?
Então, é uma união das respostas de vocês duas que falaram, né? Eu não consegui ver o nome, que eu não estou conseguindo, que eu não estou no Meet agora. Mas é exatamente isso, né? A gente precisa se lembrar que nós somos seres finitos, ou seja, que a gente vai morrer algum dia para aproveitar melhor nosso dia. E aproveitar de uma forma que salve a nossa alma, tá? Então, é rezando, indo na missa, tá? Tudo que um cristão faz, ok? Lembrando que o padre Antônio Vieira, ele era cristão, por isso que eu tô falando do cristianismo. Mas então é isso, tá? Vocês já mataram a alternativa A. E a B também segue bem nesse sentido mesmo. Alguém quer responder? Ele pergunta para você explicar, né? Então, lembrando, olha aqui o comando, né? Explique, tá? Qual é a função das perguntas que o Vieira traz no final do texto, desse excerto aqui? Qual que é a função? Tendo em vista tudo que a gente já sabe da questão A. Eu acho que a função seria ele refletir sobre o sermão que o padre pregou. Ele meio que induz a pessoa a fazer aquilo que ele acredita que seja correto, com as perguntas retóricas, né? Sim, exatamente isso, né? Essas perguntas, elas servem como se fosse um apoio, né? Um apoio para a pessoa valorizar melhor o dia dela, tá? Aproveitar melhor o dia dela dentro de uma moral cristã, dentro daquilo que o cristianismo tem como correto, tá? Então, para isso, ele vai propor, já que o dia tem 24 horas, por que você não divide, por que você não pega uma horinha só, divide essa hora em 4, 1, 2, 3, 4, né? Então, para quem é bom de matemática, vai dar 15 minutos por pergunta, né? Fica refletindo, né? 15 minutos para pergunta 1, 15 minutos para pergunta 2, 15 para 3 e 15 para 4, ok? Então, é sobre isso que ele está falando. Essa é a ideia desse excerto aqui, ok? Vocês têm alguma pergunta? Ou eu posso projetar a resposta que a Unicamp sugeriu? Bom, vou projetar, então. Bom, então na A, o sermão recupera o sentido da penitência como exercício espiritual que transforma o homem, dando destaque à necessidade de liberar-se dos prazeres materiais, né, ou seja, de se livrar dessa vida de farra, de festa, de droga, etc., em vista da salvação da alma. Preservar a memória da morte é não perder de vista a finitude humana, produzir uma atenção máxima ao tempo presente e reiterar, como a igreja faz na liturgia da quarta-feira de cinza, a mensagem cristã contida na advertência da própria epígrafe do sermão. Lembra-te, homem, que sois pó, e em pó vos haveis de converter, tá? Então, também é uma resposta com todos aqueles elementos, né? Mais de um período, tá? Responde o comando de uma forma impecável também, né? Que é explique, ok? Mas vocês poderiam explicar com as palavras de vocês, porque eu acho que vocês já entenderam o que quer dizer, né? O que aquele excerto que a gente leu queria dizer, ok? Então vamos para B. As perguntas que aparecem no texto têm uma função exortativa, tá? Ou seja, uma função de sugerir alguma coisa, né? Alguma ação, alguma conduta. Ou interpelativa, tá? Então, é como se ele estivesse convidando você àquela reflexão. As últimas perguntas, no caso, sobretudo aquelas destacadas por Vieira, incidem sobre a relação entre os tempos presente, passado e futuro.
temporalidades que abarcam a totalidade da experiência humana, mensurando-a quantitativamente e qualitativamente, tá? Então, por exemplo, quantitativo, naquela pergunta, quanto tenho vivido, né? E qualitativo, como eu vivi, ok? No que concerne a salvação cristã. Essas perguntas conclamam, né, convidam o ouvinte do sermão a manter o firme propósito do exercício da virtude, que é uma virtude essencialmente cristã, né, a examinar sua vida pessoal com base na mensagem bíblica e, por fim, a realizar uma reflexão sobre a condição humana, né, que é uma condição de finitude, que é uma condição de algo que vai perecer, que vai morrer, tá? Essa é a ideia dessa questão, eu acho. Alguém tem alguma pergunta? Vocês entenderam? Bom, vamos para a questão do marinheiro, que eu também acho que é uma... a resposta é bem complexa, mas assim, Rafa, você não precisa usar exatamente os termos que eles usam, explicar com as suas palavras está de boa. Mas assim, a ideia das respostas é aquela que a gente conversou, né? A de que ele estava refletindo por meio das perguntas, a de que ele queria salvar a alma dos leitores. Então, isso é essencial na sua resposta. O resto não precisa necessariamente estar, né? Todos aqueles adornos e tudo mais. Não tira ponto, não, de forma alguma. Se você colocasse as ideias que a gente conversou, a sua resposta seria máxima, tá? Não interessa os termos que você usou, não interessa se você colocou se você deu um monte de volta, sabe? Não tiraria ponto, não. Tudo bem? Vamos resolver essa aqui rapidinho. Então, questão 5 da FUVEST. Por que eu estou falando de FUVEST em uma aula sobre Unicamp? Porque na FUVEST já foi cobrado o Ateneu, né? Que é uma obra que vai cair para vocês na Unicamp esse ano. Então vamos lá. É um trecho curtinho, né? Ardia efetivamente o Ateneu. Transpus a correr a porta de comunicação entre a casa de Aristarco e o colégio. Simples assim, né? Um trechinho que a FUVEST deu. Considerando a obra a que pertence o trecho acima, cite o nome do narrador personagem, tá? Inclusive, essa pergunta do narrador, eu coloquei até uma outra questão sobre o Ateneu, e olha o que ele perguntava também. O narrador está dentro dos acontecimentos, quer dizer, outra pergunta sobre narrador, né? Na mesma prova. Então, olha que importante a gente também se ater a aspectos mais técnicos do livro, né? Como narrador, tempo, espaço, etc. Alguém lembra qual que era o nome do narrador personagem do Ateneu? Essa aula foi a Fer que deu. É Sérgio, né? Sérgio, exato, né? Qual que é o comando da questão? Cite, tá? Então você só vai citar. Você não vai falar mais nada, né? Só citar. O nome do narrador personagem é Sérgio, ponto. Tá? O narrador personagem chama-se Sérgio, ponto. É isso, tá? Saliente a importância do episódio, né, contido no trecho. Tá, saliente a importância do episódio contido no trecho. O que vocês acham? Sobre o que está falando aqui? Qual que é a importância disso? E aí? Eu acho que tá falando sobre lá pro final do livro, né? Quando o Ateneu começa a pegar fogo e ele tá na enfermaria que era na casa do diretor, e daí ele tá voltando, ele viu que o colégio estava pegando fogo. Aí o colégio pega fogo e daí não lembro a importância, eu lembro do episódio. A importância acho que era porque depois o Ateneu foi reformado e tudo mais. Não lembro direito. Tá.
Então, é que essa é uma questão mais filosófica, eu acho, mais reflexiva, tá? Então, a importância é Porque vai um pouco além disso. Pode falar. representa a liberdade dele, né? Também, mas não só. Mas vocês estão corretos em dizer que se refere ao episódio do incêndio, né, que acontece no final do livro. E essa é uma das partes mais importantes. Qual que é o nome do incendiário? Ou seja, daquele que ateou fogo no Ateneu? Alguém lembra? Eu estou perguntando o nome porque ele pode entrar na resposta da B. Ele vai ser importante para a resposta da B, tá? Quem ateou fogo no Ateneu foi o Américo, né? A Américo foi ele que ateou fogo no Ateneu. E por que isso importa, né? Porque Américo lembra vocês de América, certo? América. E América lembra também Estados Unidos, da América, certo? Que na época em que esse romance foi escrito, estou falando do século XIX, né? Estou falando fim do Segundo Reinado, tá? Nessa época, os Estados Unidos já eram uma república, ok? Já era uma república. Existe um personagem do Ateneu que se chama Franco. O Franco é como se fosse um bode expiatório do diretor Aristarco, porque ele sofria inúmeras punições, né, físicas e tudo mais. Então, o Franco, que é esse personagem que era o bode expiatório, não sei se vocês lembram, mas ele morre no livro, no romance. Quer dizer, Franco, que lembra a França, que lembra a monarquia, morre, né? Para o Américo, ou seja, América, Estados Unidos prosperar, tá? Então, qual que é a importância do episódio? Uma delas, a libertação, né, do Sérgio, que é o narrador personagem. A segunda importância é para simbolizar o fim da monarquia, tá? O fim da monarquia. Lembra que eu estou falando o Ateneu de segundo reinado, tá? Final do segundo reinado. Então a gente está naquela transição entre o império e a república, tá? Então Raul Pompeia, ele assim faz uma imagem muito interessante, né? Dessa transição por meio dessa imagem do incêndio, tá? Outra coisa, o Ateneu, ele é metonímia, né, de uma sociedade que é marcada pelo interesse, né, que é marcado pela busca pelo lucro, né, a todo custo, tá? Então, quer dizer, é um sistema educacional falido, é um sistema educacional que não tem nada de pedagógico, é um sistema educacional interesseiro, lucrativista e tudo mais. Então, o incêndio também pode remeter, né, ao fim dessa forma de educação, tá? Ou melhor, de deseducação, tá? Então, meio complicadinho, né? Mas agora vocês já estão manjando o que significa o incêndio. Alguém tem alguma pergunta? Era uma questão meio punk. Também podia colocar que representava o fim do autoritarismo, né? Que estava muito presente no Ateneu, principalmente por meio da figura do Aristarco e tudo mais. Alguém tem alguma dúvida sobre essa pergunta? Eu não entendi muito bem quando você falou da relação entre a França com os Estados Unidos. Você disse que a França era uma monarquia que tinha acabado e os Estados Unidos tinham acabado de se tornar uma república, era isso? Peraí, vou achar aqui um slide meu em que eu falo exatamente sobre isso. Aqui, o Ateneu. Tá, aqui. O incendiário é Américo.
a escolha do nome não parece ter sido aleatória, porque Américo remete aos Estados Unidos da América, que era uma nação republicana nessa época, tá? O Franco, que é o nome de um personagem, o bode expiatório e tudo mais, aquele que sempre apanhava, que morreu na história, ele lembra a França, né? São nomes parecidos. E no fim do século XIX, era muito fácil você associar a França e a Europa, né, à monarquia, porque era o regime de governo predominante, e a América a república, né, principalmente por conta dos Estados Unidos. Deu uma esclarecida? Sim, obrigada. Tá. Então vamos lá. Mas assim, vocês não precisariam explicar necessariamente, Franco lembra a França e tudo mais. É só colocar que o incêndio, ele pode representar o fim da monarquia, tá? O fim da monarquia. Então, questão 5 respondida. Mais alguém tem alguma pergunta? Não? Ok. Vamos para a última que dá tempo hoje, que é uma do marinheiro, que eu percebi que vocês acharam bem difícil essa obra também. Aqui eu tentei falar sobre aquelas obras que vocês têm mais dificuldade, tá? Mas a lista contém exercícios de todas elas, e eu vou pedir que vocês respondam, e caso queiram, me mandem no WhatsApp, para eu corrigir e tudo mais. A gente pode marcar um dia, sabe? Para eu ver as respostas abertas de vocês, tá? Caso vocês tenham interesse. Então, vamos lá. Aqui, essa questão, como o marinheiro é uma obra nova, na lista da Unicamp, não havia questão aberta ainda feita. Então, essa questão quem fiz fui eu, tá? Peguei um trecho da obra O Marinheiro, né? Vamos ler esse trecho juntos. Sonhava, então, a segunda, né? Segunda o quê? Segunda veladora, tá? Talvez a personagem mais importante entre as 3 veladoras dessa obra. Então, sonhava de um marinheiro que houvesse perdido numa ilha longínqua. Nessa ilha havia palmeiras hirtas, poucas, e aves vagas passavam por elas. Não vi se alguma vez pousavam. Desde que, naufragado, se salvara, o marinheiro vivia ali. Como ele não tinha meio de voltar à pátria, e cada vez que se lembrava dela sofria, fosse a sonhar uma pátria que nunca tivesse tido, fosse a ter sido sua uma outra pátria, uma outra espécie de país, com outras espécies de paisagens, e outra gente, e outro feitio de passarem pelas ruas e de se debruçarem das janelas. Cada hora ele construía em sonho essa falsa pátria, e ele nunca deixava de sonhar. De dia, a sombra curta das grandes palmeiras, que se recortava, orlada de bicos, no chão arento e quente, de noite estendida na praia, de costas e não reparando nas estrelas. Aí a primeira veladora fala: não ter havido uma árvore que mosqueasse sobre as minhas mãos, estendidas à sombra de um sonho como esse. Aí a terceira: deixai-a falar, não a interrompais. Ela conhece palavras que as sereias lhe ensinaram. Adormeço para poder escutar. Dizei, minha irmã, dizei. Meu coração dói-me de não ter sido vós quando sonháveis à beira-mar. Durante anos e anos, dia a dia, o marinheiro erguia um sonho contínuo à sua nova terra natal. Todos os dias punha uma pedra de sonho nesse edifício impossível. Aqui a gente tem a presença da metáfora, né, uma figura de linguagem em que a gente tem uma comparação implícita, né? No caso, o sonho, né, essa pátria imaginária, ela está sendo comparada de forma implícita com um edifício, tá? O nome disso é metáfora. O nome dessa figura de linguagem é metáfora, tá? Figura de linguagem é um assunto que cai super em vestibular. Breve ele ia tendo um país que já tantas vezes havia percorrido. Milhares de horas lembrava-se já de ter passado ao longo de suas costas. Sabia de que cor soiam ser os crepúsculos numa baía do norte, e como era suave entrar, noite alta, e com a alma recostada no murmúrio da água que o navio abria, num grande porto do sul, onde ele passara outrora.
feliz talvez das suas mocidades a suposta. Aí tem uma pausa. Primeira fala: minha irmã, por que é que vos calais? A segunda: não se deve falar demasiado. A vida espreita-nos sempre. Toda hora é materna para os sonhos, mas é preciso não saber. Quando falo demais, começo a separar-me de mim e a ouvir-me falar. Isso faz com que me compadeça de mim própria e sinta demasiadamente o coração. Tenho então uma vontade lacrimosa de o ter nos braços para o poder embalar como um filho. Vede, o horizonte empalideceu. O dia não pode já tardar. Será preciso que eu vos fale ainda mais do meu sonho? Tá? Aí eu criei algumas questõezinhas, né? A, B e C. Eu considero que essas questões são difíceis, tá? Mas é justamente o que eu acho que importa mais desse livro. Então, acho que se você conseguir responder essas 3 perguntas sobre o marinheiro, você está com conhecimento legal sobre essa obra. A obra pessoana pode ser classificada como um drama estático. Então, aqui eu afirmei, eu não estou perguntando nada, tá? Explique por que tal afirmação é verdadeira. Vocês lembram do porquê? Que era um drama estático? O que é estático? Era porque as 3 se passa o teatro lá, né, o drama se passa num quarto lá de uma torre e elas tipo ficam paradas conversando só. Exatamente, né? Então, é exatamente isso. Foi o Renan que falou? Isso. Tá. Mas é certinho, gente. É isso mesmo. Drama estático, por que estático? Porque é parado. Não tem conflito. As 3 veladoras estão sentadas batendo papo, né? Falando um monte de groselha, como a gente acabou de ler, ok? Por isso que é um drama estático. A pergunta B é mais complicada, né? Porque, vocês viram que eu tô falando sobre a obra como um todo. Eu não faço nenhuma alusão, nenhuma referência ao trecho anterior, tá? Mas na B é diferente. Fernando Pessoa é um conhecido autor do modernismo em Portugal, né? Um autor modernista. Contudo, o marinheiro não possui apenas características desse movimento. Pensando nisso, quais elementos do trecho acima? Não estou falando da obra, estou falando do trecho, tá? Justificam o alinhamento da peça com o teatro simbolista dos anos 1890. Aquela história, né? Tipo, 1 mais 1 é igual a 2, 2 vezes 2 é igual a 4, qual que é a massa do Sol, né? Mas é para vocês pensarem mesmo. Quais características desse trecho são simbolistas? Fazem parte do teatro simbolista dos anos 1890, representado, por exemplo, pelo Maeterlinck, né, que é um autor desse período. Alguém sabe me dizer? Essa é mais traiçoeira. Alguém quer responder, gente? Vamos pensar no simbolismo enquanto movimento literário, não enquanto teatro, né? Não enquanto drama. Quais são as características do simbolismo enquanto movimento literário que vocês tiveram com a Cláudia e tudo mais? Presença de símbolos, tá? O que mais? É que a presença de símbolos, ela não existe um exemplo nesse trecho, é por isso que fica mais complicado. Bom, como nosso tempo está acabando, eu vou ter que dar a resposta para vocês. Mas no teatro simbolista, a gente tem o império da palavra, tá? O império da palavra, não esqueçam isso. A palavra importa mais do que os personagens, tá? Por isso que elas ficam paradas, elas ficam conversando. Então, a palavra, ela possui mais importância
inclusive, né, do que as próprias personagens, que acabam não fazendo nada. É um drama estático, tá? Então, essa é a primeira coisa. Outra coisa, olha aqui, uma pausa, né? Reticências, 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 reticências. Isso é muito típico do teatro simbolista, né? A valorização das pausas, que são textualmente marcadas por meio das reticências, tá? Então, valorização das pausas, fala mais importante do que as próprias personagens, que mais? Um trecho muito ilustrativo, né? Até porque ele pede trecho acima. Então, vocês precisam dar exemplos, né, do que de um trecho que está nesse excerto, tá? Então, existe um trecho muito interessante. Deixa eu ver. Aqui, ó. Quando falo demais, começo a separar-me de mim e a ouvir-me falar. Isso faz com que me compadeça de mim própria e sinta demasiadamente o coração. Então, a palavra é tão importante, mas tão importante, que é como se ela se destacasse do corpo das veladoras, né? Principalmente da segunda veladora, ok? A importância da palavra, o império da palavra, o domínio da palavra, né? Isso caracteriza o teatro simbolista, tá? Existem outros trechos que vocês também poderiam utilizar. Cadê? Aqui, ó. Ela conhece as palavras que as sereias lhe ensinaram, né? Sereias, uma criatura da mitologia. Então, é como se essas palavras fossem mágicas, tá? Então, era isso que deveria ser respondido nessa B, tá? Aí depois eu vou passar o gabarito para vocês, né? Sem problema. Mas vocês entenderam, gente? Uma questão super específica, né? Mas vocês entenderam? Então, são vários os elementos, né? E seria muito interessante vocês trazerem trechos do excerto destacado, tá? Então, vamos à última de hoje, e o resto vocês podem fazer sozinhos, depois vai ter o gabarito e tudo mais. O excerto destacado introduz o leitor ao sonho da segunda veladora, tá? Como esse sonho termina? Então, agora não é mais uma pergunta não é uma pergunta nem técnica, nem de movimento literário, né, movimento dramatúrgico, e sim uma pergunta de enredo, tá? Vocês lembram como que termina o sonho do marinheiro? Que eu vou dar um spoiler da minha aula de revisão, mas alguém lembra como que termina? Gente, vocês não lembram? Bom, então eu fiz um esqueminha para vocês para ficar mais fácil de entenderem o que se passa em Um Marinheiro, nessa peça em que todo mundo fica parado, em que é um drama estático, né? E também representante do teatro simbolista, por mais que o Fernando Pessoa seja parte do movimento do modernismo, né? Essa é uma peça simbolista, tá? Então vamos lá. Tinha um quarto circular no interior de uma torre de um castelo antigo, tá? Esse é um drama também que a gente chama de imemorial, porque não existe um período histórico muito bem definido, tá? No centro desse quarto circular do castelo antigo havia uma morta de branco, né? Aqui eu fiz uma relação entre a peça O Marinheiro e os sermões do padre Antônio Vieira, porque a morte, ela ocupa o centro, né, uma posição central, tanto no Marinheiro quanto nos sermões do padre Antônio Vieira. Então tá aqui uma relação, né? Nos vídeos que eu vou soltar para vocês vai ter mais, eu falo de outras relações entre as obras da Unicamp, mas por enquanto é essa. 4 tochas nos cantos, uma janela com vista para o mar, 3 veladoras que conversavam, que batiam papo. Elas ficam o tempo inteiro sentadas. É um drama estático, é um drama parado, né?
E a segunda veladora, ela sonha com esse marinheiro que ele se perdeu, né, numa ilha, tá? Ele se perdeu numa ilha. E com muita saudade da terra natal dele, tá? Inclusive dá até para fazer uma relação com Camões, tá? O Camões, ele tem um poema em que ele fala tanto de Sião quanto da Babilônia. É um poema é um soneto que eu trouxe para vocês na lista de exercícios. Porque no poema o Camões, ele fala sobre saudade da pátria, né? E essa temática também pode ser observada no sonho da segunda veladora, que sonha com esse marinheiro, tá? Então, voltando, né? Ele estava perdido numa ilha, estava com muita saudade da terra natal dele, assim como eu, lírico de Camões. E para não sentir mais essa saudade absurda, né? Ele começa a inventar uma pátria nova, tá? Começa a inventar. Então, ele cria pessoas, ele cria trejeitos, ele cria árvores, ele cria bichos, ele cria tudo, né? Ele cria uma pátria nova, certo? Qual que é o desfecho, né? Que era o que eu estava perguntando na C. O desfecho é que ele acaba esquecendo da pátria antiga dele, tá? Ele esquece da infância dele, né? Ele esquece do passado dele, ele esquece da terra dele, né? Esse é o desfecho, tá? Além disso, e agora bem para o finalzinho, né, do sonho da segunda veladora, depois de um tempo, né, depois desse esquecimento que eu acabei de contar para vocês, passa um navio por essa ilha, né, e o marinheiro não está mais lá, tá? O marinheiro não estava mais lá, ok? Então, esse é o desfecho do sonho da segunda veladora, do sonho do marinheiro. Alguém tem alguma dúvida? Deu para entender qual que é a ideia dessa peça? Que, na minha opinião, é a obra mais difícil da lista. Gente, vocês estão vivos? Tá tudo certo, então? Tá. Deu para entender. Belezinha. Então, gente, eu vou deixar essa lista para vocês fazerem. Vou soltar o gabarito, né? Tem uma pergunta aqui sobre... tem pelo menos uma pergunta por livro, tá? E são questões que eu acho, assim, essenciais para você compreender essas obras. Eu devo soltar entre hoje e amanhã também vídeos resumindo todas as obras da Unicamp, tá? E no mês que vem eu faço a mesma coisa com a FUVEST. E caso vocês queiram me fazer alguma pergunta, eu acho que a maioria de vocês já tem meu WhatsApp, né? No vídeo eu também vou colocar. E é isso, gente. Obrigado pela participação. Desculpa a demora, né? Que já estourei até meu tempo. Mas bom descanso para todo mundo. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, tá, gente? Não fiquem com vergonha, não.